Eclesiastes capítulo 1 nós vamos ler nessa noite. Nós vamos ver aquilo que Salomão nos ensina, nos orienta e nos capacita. Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Amém, misericórdia? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 1, versículo também 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele fez debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto, que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, e nem os ouvidos de ouvir. O que se foi, isso é que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança, no que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não poderá endireitar, aquilo que falta não poderá ser calculado. Falei com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Por quê? Na muita sabedoria há muito enfado, e os que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Pai querido e amado, Tu és a fonte da nossa sabedoria. Tu és, ó Deus, aquele que fala com o Teu povo, com a Tua noiva. Tua noiva que está aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz e a Tua palavra nesta noite. E nós queremos abrir o nosso coração, ó Deus, e pedir a Deus que o Senhor venha com Teu doce Espírito, que se faz presente neste lugar. Como é bom pregar aonde o Senhor manifesta a Tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu creio, pelos olhos da fé, ó Deus. Nós não vemos, mas cremos. Nós sentimos que o Senhor se faz presente nesse lugar. E eu não sei como o meu irmão e a minha irmã entrou na Tua casa hoje, mas eu tenho uma certeza no meu espírito e no meu coração. Aqueles que creem que estarão aqui hoje recebendo a cura, se entraram doentes, assim acontecerá. Aqueles que creem que ouvirão uma voz e uma palavra para a semana, para enfrentar toda e qualquer dificuldade, assim será feito, porque o Senhor não trabalha sem a fé. Em primeiro lugar vem a fé, aquilo que cremos, aquilo que nós um dia colocamos o nosso coração com fé, o Senhor pode executar. E que nessa noite
o Senhor possa fazer todas essas maravilhas, curar o enfermo, libertar o cativo, transformar aquele que se arrepende dos seus pecados nessa noite. Venha com teu poder, ó Deus, venha com a tua graça, use a minha vida, apenas como um canal, como um vaso de barro que soa, Pai, para abençoar os meus irmãos, para abençoar a tua noiva, a tua igreja, que hoje se faz presente aqui nesse lugar, mas o motivo principal é para te adorar. O motivo principal de nós nos reunirmos é para dizer que o Senhor continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a estrela reluzente da manhã, a raiz de Davi, o guarda de Israel, que não cochila nem de dia e nem de noite. Tu és aquele que nos guarda, e se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Toca o nosso coração, toca o nosso espírito, ó Pai. Nós precisamos tanto do Teu toque. Quantas vezes a adversidade da vida, a adversidade daquilo que nós estamos vivendo machuca o nosso coração, nós perdemos o ânimo, nós perdemos a força, mas quando olhamos para Ti, ó Deus, somos como as águias, que renovam as suas forças, e nós não subiremos simplesmente como pessoas comuns e normal, mas a Tua palavra diz que nós subiremos como a força da águia, ó Pai. E que nós tenhamos essa força em Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, mas quando o Senhor manifesta a sua presença, somos como as águias, somos como o leão que ruge e que brada no meio da floresta, e todos ouvem aquela voz, ó Pai. Que o Senhor possa bradar no nosso coração, e que a força da igreja, da Tua noiva, brade como um leão poderoso no meio da terra, Senhor. Para isso estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. E você que crê nessa oração, aplauda Jesus aí, irmãos. Antes de você sentar, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e a Ele toda a exaltação. Te adoramos, Jesus, te adoramos, amém. Sente aí, vamos partilhar um pouquinho dessa palavra tão poderosa, irmãos. Nós estamos vendo aqui uma passagem, um pequeno versículo, um pequeno capítulo do livro de Eclesiastes, escrito, não há muita dúvida que realmente foi Salomão que escreveu, e ele teve alguns encontros com Jesus que nós precisamos, ou com Deus, que nós precisamos analisar antes de entender aquilo que ele está falando, ou aquilo que ele quer deixar como mensagem através do seu livro. 12 capítulos, facinho de você ler. Eclesiastes é poderoso, assim como é poderoso também Provérbios, escrito por alguém que teve experiências com Deus, escrito por alguém que teve a oportunidade de ter tudo na face dessa terra, pelo próprio Deus, né? Deus falou para ele: o que você quer que eu faça? E ele poderia dizer: eu quero que o Senhor mate os meus inimigos. Eu quero ter poder, eu quero ter um grande reino. Ele não pediu nada disso, né? Ele pediu apenas sabedoria, e com a sabedoria veio todas as outras coisas. Mas note que a sabedoria também humana, a sabedoria aqui da terra, né? E eu não chamo nem de sabedoria, eu chamo de conhecimento, porque tudo aquilo que nós acumulamos aqui na terra é conhecimento, irmãos. Sabedoria é algo bem diferente. Sabedoria, ela vem do alto. Deus dá aos simples, Deus dá a pessoas simples, iletradas. Foi aquela pregação que começou a chamar a atenção dos doutores da lei. Aqueles homens que andaram com Jesus, eles pegaram a expressão de Jesus, né? É como Pedro, quando um pouco antes dele negar a Jesus, né? Ele acompanhou Jesus, ainda que um pouco distante. Ele vê Jesus ser tomado no Getsêmani. Do Getsêmani ele é levado ao sumo sacerdote. Ali os guardas já levam e Pedro acompanha ele de longe. E nós sabemos que ele, para se esquentar, talvez uma noite muito fria, uma noite onde a temperatura estava baixa, e ele vai para se esquentar perto de alguém que conseguiu fazer um foguinho lá, e as pessoas falam assim: mas você não é um deles? Você, não, eu não sou um deles. Porque quando a gente anda com Jesus, a gente fica parecido com Jesus, irmãos. A gente anda na rua e as pessoas perguntam assim: você é crente?
E a gente diz assim, a roupa, a gente não é mais assim, né, só se veste como crente, a gente veste uma roupa comum que todos vestem, mas as pessoas notam em nós a presença de algo que eles não têm, irmãos. E glória a Deus por isso, irmãos. Que bom quando as pessoas começam a notar que nós temos algo diferente. Isso é uma coisa fantástica. Quando isso acontece na vida, isso não é natural, irmãos. Não é natural. Por quê? Porque na verdade o olhar do pregador, o olhar de Salomão, ele está dizendo aquilo que acontece debaixo do sol ou debaixo do céu. Note que o olhar dele é só para essas coisas. É a coisa natural. E infelizmente, nos últimos dias da sua vida, Salomão botou o seu olhar, colocou o seu olhar nas coisas da terra, irmãos. É a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente. Sabe quando o crente começa a se esfriar? A primeira coisa que é nítido que o crente está frio é quando ele começa a enxergar só problema, irmãos. Ele vem para a igreja e a igreja tem defeito. Nós aqui reunimos gente, não é? Eu sempre falo, as pessoas às vezes vêm perguntar, pastor, por que aconteceu isso com fulano? Por que aconteceu isso com meu filho? Por que aconteceu isso com meu pai? Olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo, olha o que... Eu falo, eu sempre dei essa resposta, irmãos. Você não quer ter surpresa? Não cria gente, cria jacaré. Você já viu algum jacaré? Vou mudar para o deserto. Eu estou revoltado com a minha lagoa, não quero mais saber de água, agora eu quero mergulhar na terra. Já viu? Porque é jacaré, irmãos. Ele vive pelo instinto, mas nós temos algo a mais. Quando Deus nos criou, Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e também a nossa semelhança. Sabe por que a adoração ela é tão importante, irmãos? Porque na verdade quando a gente vai adorar a Deus, é espontâneo, irmãos. Eu fico chateado de ver alguns irmãos, às vezes, adorando a Deus, e ele está lá assim, né? Ele não sabe a letra, não sabe o ritmo, né? Está todo mundo batendo palma assim, ele já está batendo. Parece que ele adora porque ele está imitando alguém, irmãos. E a adoração é algo tão espontâneo, que só nós podemos dar a Deus, sabia? As criaturas que Deus criou, eles não vão mudar a forma de ele viver. A cobra vai continuar sendo cobra, irmãos, né? Eu fico assim, às vezes preocupado. Não tem umas pessoas que criam uns animais estranhos, traz para dentro de casa, irmão? Tem, irmão. Tem um cara, traz a cobra para viver dentro de casa, irmão. Um show maluco lá da sua casa, não é? O show tem que trazer ele na libertação, porque ele é endemoniado, irmão. Ele morde todo mundo. Então, irmãos, eu já contei isso aqui várias vezes, da moça que dormia com a cobra, e a cobra parou de comer, irmãos. Depois que ela foi dormir, começou a dormir com a moça, a cobra parou de comer. Aí ela chegou no veterinário, toda preocupada que aquela cobra, aquelas cobras, não é cobrinha não, irmãos. Aí o veterinário falou assim, mas quanto tempo que essa cobra parou de comer? Faz uns meses já, não come, não quer comer nada. E ele falou assim, o veterinário já perguntou, você está dormindo com a cobra? Ela falou, eu levei ela dorme comigo na cama. Eu falei assim, então filha, te prepara, porque ela está economizando que ela vai comer você. Porque é o instinto do bicho, mano, né? Não adianta. E aí algumas pessoas querem tirar isso daí, achar que pode mudar a natureza. Então os animais glorificam a Deus com o seu instinto. É a sobrevivência, né? Eu não ligo de assistir os leão comendo os viadinhos, irmão. Eu não ligo, sinceridade. Come os viadinhos, come os gnu, eu não dou bola. Mas é pôr lá para trocar. Na minha casa não. Eu tento explicar para ela, falo assim, é instinto. Se ele não comer o viadinho, ele morre. Mas não adianta, não dá para assistir em casa. Não é verdade? Olhe quanto eu sofro. Isso é normal, irmãos. E isso glorifica a Deus, irmãos. Por que glorifica a Deus? Porque foi Deus que fez, irmãos. Amém? Tudo que Ele fez, a criação glorifica. Agora nós, irmãos, a gente tem livre-arbítrio. E esse é o grande problema da nossa vida, irmãos.
E aí, Salomão, Deus deu tudo para eles, irmão. Tudo para ele. E deu sabedoria, e deu conhecimento, e deu ciência, e deu tudo. E aí ele começa a olhar com um olhar humano para tudo aquilo que Deus entregou para eles. Assim, não, isso é cansaço, isso é enfado. Não, presta atenção que você está falando com um cara que é até meio depressivo, irmãos. Presta atenção, não, olha só, o Ribeirão vai para o mar, e aí todos eles vão para o mar, e o mar não se enche. Está maluco, irmãos. As análises deles é de um cara extremamente humanista. Aí você vai numa comparativa de um homem que teve uma experiência do sobrenatural, Paulo. Olha como é diferente, irmãos. Primeira coisa, Paulo fala assim, olha, é o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Veja que aqui é um homem frustrado. Veja que é um homem frustrado. Um homem que conquistou muitas coisas. A que preço? É fácil de você analisar. Ele foi... Salomão não fez guerra. Ele não era homem de guerra, como era seu pai Davi. Então o que ele fez? Para constituir um reino grande, ele foi casando, né? Com as princesas, trazendo a princesa, trazendo a sogra. Aí que é a desgraça, irmão. É verdade. Algumas princesas, ele trouxe a princesa e trouxe a mãe da princesa. O que eles fizeram? Trouxeram todas as suas idolatrias, os seus deuses para dentro da casa deles, que era Jerusalém. E se não bastasse tudo isso, ele fez alguns palácios para essas princesas que ele casou. Alguns palácios tão suntuosos como o dele, ou como a casa de Deus, como o templo, eram suntuosos. Então ele fez acordos, irmãos. Isso dá um simbolismo para nós e um entendimento que não tem acordo com o mundo, irmãos. Não tem acordo. É por isso que a igreja é perseguida, irmãos. É por isso que a igreja... Sabe por quê? Porque a igreja é a solução do mundo. A igreja é a solução. Olha, você sabe que eu sou um cara que eu discuto política, irmãos. Não tem problema nenhum em discutir. E acho que vocês também devem discutir. Não tem conversa. Essa frase maldita que criaram aí, política e religião se discute, é do inferno, irmãos. Como que eu não vou? Como eu vou evangelizar se eu não consigo discutir a religião? Se eu não consigo discutir os pontos assertivos e erros que a religião tem? Até nas igrejas evangélicas, irmãos. Nós precisamos falar do que a igreja evangélica faz de errado. Está cheio de igreja sincretista, irmãos. Pessoa é idólatra lá, carregava o andor, o santo. Aí ela chega para a igreja evangélica. Não, agora se você comprar isso, se você fizer essa campanha. Eu não estou falando que campanha é errada. A gente pode fazer, irmãos. Mas não todo o tempo, porque tem certas coisas que Deus revela para nós. Deus pede umas coisas esquisitas, irmãos. Falou para Oséias, Oséias, você vai casar com a prostituta. Aí, mas como que eu vou casar? Não, estou mandando, você vai lá, tira ela do prostíbulo e casa com ela. Ele foi lá, casou com ela, trouxe para ela, teve filhos com ela morou com ele e ela voltou para o prostíbulo. E quando ela voltou para o prostíbulo, Deus falou assim, vai lá e traz ela de volta. O profeta, irmãos, o cara que dava direcionamento para Israel, para o povo dele. Mas por que o senhor está fazendo isso comigo? Para você entender o que Israel faz comigo. É para você entender o que Israel está fazendo comigo. Eu dou tudo, dou direção, eu dou alimentação, eu dou vestuário, eu dou tudo. Eu dou posses, mas ela quer viver na sujeira. Eles querem desviar do caminho que eu estou dando para eles. Agora você entende? Agora você vai profetizar diferente. Amém, gente? Amém. Deus às vezes pede coisas absurdas, irmãos. Então nós precisamos avaliar. O que é a palavra de Deus? Ela tem que ser genuína para a igreja, irmãos. Isso aqui não pode fazer curva. E tem que ser com entendimento, com sabedoria. Você não pode ouvir a palavra de Deus e dizer assim, puxa vida, o que Deus quer para a minha vida? Porque parece que a gente só vai estar contente quando a gente fala, quando eu fizer coisas grandes. Daqui um cara que fez coisas grandes, mas está frustrado, irmãos. Olha que o entendimento de Jesus para os discípulos era diferente. Quando eles estavam, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos desse jeito? Olhe para o lírio do campo. O que é o lírio do campo? Uma florzinha. Para pensar, irmãos, que essa florzinha que está aqui, ela é de verdade, irmão. Está plantada, aliás, né? Ela não vai morrer. Quantos dias vai durar isso aqui, filho? Ela sabe tudo dessas plantas loucas, irmão.
Se regar bem os 15 dias. Pega o laboratório, irmãos, e faz uma dessa. Vê se algum laboratório consegue fazer. Coisa mais simples do mundo. Uma florzinha que vai nascer, nasce no meio do gramado, irmãos. E só Deus pode fazer. E a ordenança do próprio Jesus é: para contemplar essa florzinha. Porque você vai ver Deus nela, irmãos. Você vai ver Deus na simplicidade. Hã? Já pararam para pensar que... Eu pelo menos paro, principalmente os ipês, né, irmãos? O ipê enorme, às vezes o roxo, o branco, ele enche de flor, cai as flores assim, você passa 50 vezes na frente e não dá nem uma olhadinha, irmãos. Tem hora que eu paro e bato uma foto daquele negócio lá. Por quê, irmãos? Porque Deus nos fez assim, seres contemplativos. A ideia de Satanás hoje, irmãos, é tirar isso da nossa vida, a simplicidade. Note que tudo que está na mídia, tudo é suntuoso, né? Até as igrejas, irmãos. Eu não estou falando aqui que se eu pudesse colocar aqui um som melhor, eu colocaria, irmãos. Mas junto com tudo isso, eu colocaria a palavra, irmãos. Porque o que liberta não é o LED, irmão. O que liberta não é o instrumento de 100 mil, 200 mil, 500 mil. Está cheio de igreja hoje, irmãos, poderosa, que tem instrumento muito melhor do que o mundo. Mas se não tiver a palavra, a vida das pessoas continuará vazia. E é isso que eu não quero para você. Eu quero que esta palavra faça diferença na sua vida. Porque Salomão tinha tudo e ele olhava para tudo, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E é mesmo, irmãos. Não é? Tem igreja que faz o maior estardalhaço. Ah não, porque vocês estão errados. Começa a pregar esse negócio de costume e tal, né? Não pode, tem que usar saia, não pode cortar cabelo. Você sabe dessa história toda aí dessas igrejas. Mas irmãos, pega as irmãs, o cabelinho delas é lindo. É grandão, mas não lava com sabão de coco não, irmão. Shampoo é vaidade. Porque o sabão de coco fica limpo também, mas não fica bonito. Alguma irmã que tem um cabelo meio aí, lava com sabão de coco para você ver como é que acontece. Vai voltar desse tamanho. Não é isso? Tudo é vaidade. Ele está certo. E o que faz a diferença então para nós, irmãos? É a interligação com as coisas dos céus. É por isso que aquele homem chamado Paulo, ele fala assim, não sei se no espírito, não sei no corpo, mas um homem foi até o terceiro céu. Ele viu lá coisas inefáveis, não é nem lícito falar. O cara que tem uma experiência com o céu, irmãos, ele olha a terra de outra maneira. A gente olha a igreja de outra maneira. A gente vê a importância da igreja, irmãos. E nós, crentes, estamos perdendo a importância da igreja, irmãos. Eu estou falando aqui, irmãos. É por isso que a gente precisa cuidar da igreja. E isso está presente na palavra. Quando Deus fala com o povo e diz assim, olha, vocês vão construir um tabernáculo para mim. Eu vou fazer morada nesse tabernáculo. E nesse tabernáculo vai ter a arca da aliança, ou a arca do concerto de Deus para com os homens. O simbolismo desta arca é a minha presença no meio dos homens. Deus não poderia ter descido a arca do céu, irmãos? Poderia ou não, irmãos? Claro que poderia. Os malucos iam estar adorando a arca até hoje, irmãos. O que ele faz? Olha, ele entrega as dimensões e fala para Moisés, pegue os melhores artífices, pegue a madeira. Ele não fala assim, pegue uma madeira. Não, pega a madeira de acácia. Porque a madeira da acácia, e talvez como artífice, eles diriam para Moisés assim, viu, a acácia não é a melhor madeira para fazer isso. Ah não, pega a madeira de acácia, rebate o ouro nela, recobre ela com ouro, depois você coloca as hastes, os querubins, tudo aquilo que você já sabe. Mas ele está dizendo, quem precisava fazer, irmãos, a arca? O homem. E por que ele precisava do homem? Ele não precisa de nós para nada, irmãos. Mas ele quer entrelaçar. Ele quer viver com a gente, irmãos. Ele quer que a gente viva a nossa vida aqui abençoada, sem tirar os olhos lá do céu, irmãos. É por isso que Paulo fala assim, se você tiver que olhar, olhe lá para as coisas lá do céu, olhe para o alto, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, a suprema redenção através do Cristo Jesus que morreu por nós, irmãos. Não tire os seus olhos dele, igreja. Valorize a igreja.
E aí ele diz assim: olha, então a arca da aliança, ela vai ser feita, você faz o tabernáculo. Onde era construído o tabernáculo? No meio deles, irmãos. Construiu, quando eles paravam, se construía o tabernáculo novamente, se restabelecia o tabernáculo. A tribo de Levi ficava rodeando aquele tabernáculo, e no meio de tudo aquilo se montavam as outras tendas e as outras tribos, e ele ficava no centro de todo aquele povo, irmãos, indicando que a nossa vida, por isso que a gente fala que a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Jesus tem que estar no centro, irmãos. E quando Jesus está no centro? Quando a sua vontade, a minha vontade coincide com a vontade dele. Amém, irmãos? É o seguinte, vocês já ouviram falar que que ninguém nos escutem, né? Mas os calvinistas, né? Os batistas calvinistas, que ninguém escute a gente, eles acreditam, né? E alguns piamente, outros com um entendimento um pouco melhor, mas alguns piamente, que a salvação não se perde, uma vez salvo, sempre salvo. Vocês já ouviram falar disso, né, irmãos? E eles creem nisso. Não, pode desviar, você está salvo. Misericórdia mesmo, né? Irmãos, presta atenção, Paulo falou sobre a predestinação. E aonde estava a predestinação? Ela não estava na pessoa. Deus não criou um para o céu e outro para o inferno, irmãos. Deus criou todos para a redenção. Mas vai depender de você, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Deus não criou você ou eu para que nós nos perdêssemos. Aonde está a predestinação que Paulo falou então? Numa coisa só. E esse foi o erro de Calvino. Ele não entendeu que a predestinação que Paulo falava era no propósito. Está entendendo? Então ali, Deus criou a pastora Maiara. Para Ele. Você entrou bem de atrevido. Você teve uma sorte, aliás, né? E não concorde para ver depois, é melhor concordar, né? Porque depois à noite nos veremos a sós, né? Mas criou a pastora Maiara com um propósito. E criou o pastor Wesley com um propósito. E criou você com um propósito. Agora, se você vai viver nele, é problema seu. Você vai, e às vezes vai envolver renúncia, irmãos. Porque fazer as mesmas coisas, note que a gente está numa geração que não quer mais viver o cotidiano, que não quer viver mais a rotina, ele quer viver só o êxtase. Não, tudo tem que ser muito forte, sempre alegria, sempre êxtase, né? Já foram, quem já foi aqui naqueles consultores, aonde vai às vezes 500, 1000 pessoas, já foram? Quem já foi? Como que é o negócio lá? Você sai de lá, não é? Mas, na verdade, se não tiver Deus no negócio, irmãos, aquilo acaba. E eu vou falar uma coisa para você, é bom, porque é um negócio positivo. Eu já falei para você, eu detesto gente negativa, irmãos, eu gosto, quando a pessoa está animada, mas sem Deus, você vai ficar frustrado, irmãos. Porque aqui esse homem tinha todas as conquistas humanas. Agora, o que acontece? A palavra de Deus diz assim, Jesus falou isso. Aquela mulher adentra na casa dos pobres, na casa de Simeão, e ela era pobre, mas guardou um dinheiro, juntou um unguento precioso, e quando ela adentrou, Jesus fala assim, eles reclamaram, e Jesus dá uma palavra assim, aquilo que está escrito já no Velho Testamento, os pobres sempre terão convosco. Isso quer dizer então que a pessoa pobre não é feliz, irmãos? Claro que é, irmãos. Não condicione a sua vida por aquilo que você tem. Ter é bom, irmãos. Viver feliz e animado é bom, mas com aquilo que Deus entregou para você. Então fique, não há problema nenhum. Você viver animado é muito melhor, irmãos. Mas é bom você viver com Jesus, irmãos. É bom você ter as coisas? É bom, irmãos. Mas Jesus tem que estar nesse negócio. Quando a gente está olhando aqui, Salomão, ele está só olhando para as coisas debaixo do céu, irmãos. E está esquecendo das coisas de Deus. E às vezes a gente comete esse erro, irmãos. Que achar felicidade. Olha o que ele está dizendo assim, aqui no 8. Todas essas coisas se cansam tanto,
que ninguém pode declarar, os olhos não se fartam de ver. É igual você, eu queria ver isso, eu queria viajar para tal lugar, né, irmãos? A gente vai viajar, é bacana viajar, irmãos, mas a felicidade não está na viagem, porque a viagem acaba, não é verdade? É bom viajar, mas é bom voltar também, amém, irmãos? É bom você, legal, você está num lugar diferente, viajou tal, mas quando Deus está na sua vida, aquilo te deixa feliz. Agora, é aquela história, eu já contei essa história aqui muitas vezes, mas talvez alguém não tenha escutado, ela é bacana. A minha família sempre foi feirante, né? E a gente fazia feira lá na Cesário de Aguiar, lá perto da Cobel ali. E aí a gente fazia perto de uma banca de banana. E as bananas naquela época, o bananeiro todo acabava, 11 horas já tinha vendido todas as bananas que ele trazia. Eu não sei porquê, mas vendia tudo. Não sei se era o preço, né? Então esse cara que fazia a banca de banana do nosso lado, ele no final, ele tirava, né, aquelas mais feias, guardava numa caixa e toda vez ele dava para alguém. E no meio da feira passou um menino e pediu uma banana para ele. Você não me dá uma banana? E ele dava. Aquele que tinha defeitinho, ele dava no final do expediente. E aquele menino olhou para ele e falou assim: você não me dá uma banana? Ele pegou, tirou uma banana assim e deu uma banana para o menino. Aí o menino falou assim: mas só uma? Aí ele perguntou para ele assim: você não fica feliz com uma banana? Ele falou: não, então você não vai ter nenhuma. E não deu, e o moleque foi embora, né? Aí eu criança, eu falei: por que você não deu a banana para o moleque? Ele falou assim: não, porque ele tem que aprender a responder, dar a resposta correta. E qual era a resposta correta? Eu perguntei para ele, ele tinha que falar para mim: eu fico feliz com uma banana, mas se você me der mais, eu fico mais feliz. E eu nunca mais esqueci isso, irmãos. E aquilo com Deus, aí você fala assim: onde você mora? Está feliz onde você mora? Amém. Mas e se Deus der uma casa melhor? Eu fico mais feliz, irmãos. É isso que a palavra de Deus é que talvez Salomão, com toda a sua sabedoria, não tenha conseguido enxergar. Por quê, irmãos? Porque ele ficou com uma visão rasa. A gente tem que estar feliz, irmãos, com aquilo que Deus nos faz, né? Aquela coisa de você ter Deus na tua vida de uma forma poderosa e intensa, que independe do que você tem. E as conquistas virão, irmãos. Sabe o que é um negócio natural, né? Você às vezes não precisa. Deus sonda o nosso coração e Ele nos dá. Senão rasga o salmo, né, irmãos? É o 127, se eu não estou errado. Vamos ler Salmo 127. Espero que a minha cabeça esteja boa hoje. Olha aqui o que o salmista diz. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, isso é palavra de Deus, irmãos. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre. Assim, então o Senhor nos dá, irmãos, enquanto nós estamos trabalhando tranquilos. Por quê, irmãos? Porque os nossos olhos estão no Senhor, irmãos. Tem uma vida eterna para ser vivida, irmãos. Tem algo melhor ainda do que estar aqui na terra. A igreja parou de pregar que Jesus vai voltar, irmãos. Tem crente acreditando que Jesus não vai voltar mais. E tem uns crentes falando assim: não, eu estou meio frio, eu estou meio desviado, mas eu estou de olho no que está acontecendo. Muito espertinho, né, irmãos? Porque diz assim: não, porque a Bíblia diz que vai ter guerra, vai ter rumor de guerra. Já ouviram falar disso, irmão? Reino contra reino, nação contra nação. Tem isso ou não tem? Tem. Vai ter terremotos. Olha lá, ele vai ser baterista, esse menino, irmão. Já viu isso? A irmã dele dançava. Agora esse é tocador, irmão. Aleluia. Irmãos, então preste atenção, que as pessoas ficam esperando alguma coisa. Não, a Bíblia diz isso. E tem alguns que falam assim: não, quando a Rússia, agora está nos rumores de guerra, né? A Rússia lá com a Ucrânia, e o cara está assim: opa, acho que eu vou para a igreja. Não é verdade? Conhece crente assim?
Aí esquece que também tem outra palavra, que Jesus fala assim, ó, será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O pessoal casava, porque parece que vai estar tudo vai tremendo, Jesus está voltando, Deus me perdoa. Não é assim, irmãos. Como os dias de Noé, casavam, andavam em casamento. O mundo é muito grande, irmãos. Numa região pode ter guerra, mas na outra vai ter paz. É o que está acontecendo. O cenário é propício para Jesus voltar hoje. E é glória a Deus, meu. Maranata, vem Jesus, irmão. Os crentes acostumaram a viver nessa terra e não conseguem mais vislumbrar o céu e acham que o fim é isso aqui, irmão. Mas nós temos uma palavra de esperança, irmãos. Essa palavra de esperança está em nós, irmãos. Não importa se você está vivendo bem, glória a Deus se você está vivendo bem, glória a Deus se você tem conforto, glória a Deus se o teu trabalho está bom, glória a Deus se você está prosperando, glória a Deus se você está animado, irmãos. Mas tem algo melhor nos esperando. Essa palavra tem que fazer diferença na nossa vida, irmãos. Tem algo melhor nos esperando e vale a pena. Aleluia. Irmão, vale a pena a gente fazer as coisas para Deus, vale a pena a gente colocar a igreja no centro da nossa vida, irmãos. Vale a pena. Não é só ouvir uma palavra, às vezes tem hora que nos dá mais satisfação. Eu pelo menos sou assim, irmãos. O meu carro não é o melhor carro da igreja, mas glória a Deus por isso, irmãos. Quando os irmãos vêm aqui, pastor, unge o meu carro, eu fico feliz como se fosse da minha família, irmãos, porque vocês são. A minha família está aqui, irmãos. É com vocês que eu vou morar lá no céu, irmãos. A minha sogra é da mesma igreja, mas ela vai morar na quadra Z, eu na A. Não é redondo, não, já é quadrado. Está lá no Apocalipse. Está lá no Apocalipse. A cidade é quadradinha, irmão. Aleluia. Não vamos morar na mesma quadra. Eu já é pecado brincar com isso, né, irmão? Mas eu brinco também, porque eu falei assim, ela começou a falar assim, porque a gente precisa, a pastora Cláudia falou assim, eu queria um lugarzinho maior para minhas cachorras. Eu falei, já tá bom demais, desfaz de uma cachorra, né? Aí eu falei para ela assim, não, tudo bem então, eu já comprei um terreninho. Você comprou um terreninho? Eu já até mandei o Toninho na frente cuidando. Mas ficou brava comigo. Mas ficou brava, irmão. Por que será? Aí ele fala assim, nossa, que esse humor negro seu. Ai, Jesus amado, ela ficou tão brava comigo. Falei assim, quando ela ficou brava, eu falei assim, e não precisa mais do que isso, aquele espacinho lá mesmo já dá. Irmãos, a nossa vida tem começo, tem fim, irmão. A gente tem que estar preparado para tudo, não é verdade? É lógico. Eu sinto saudade do meu irmão todos os dias, mas eu tenho uma coisa no meu coração, irmãos, e que eu nunca vou abrir mão dessa convicção de fé. Um dia nós nos reuniremos novamente. Dá uma coisa boa, não dá, irmãos? Porque a gente perdeu os queridos, irmão. Já pensou? Tem muitas pessoas que perguntam assim, a gente vai se reconhecer lá no céu? Eu falei, óbvio, tá louco? Tá doido, irmão? O céu não é céu se eu não encontrar todo mundo lá, irmão. Aleluia. Alguns que podem falar assim, ai pastor, eu tô aqui porque você me batizou, eu tô aqui. Já pensou nisso, irmãos? Isso vai ser uma festa, irmãos. Aí você fala assim, puxa, é bom viver aqui. É bom, irmãos, é legal viver aqui, é bênção, não é ruim não, irmãos, é bom viver aqui, mas no céu é melhor, irmãos. E é isso que a gente precisa, não pode perder essa ligação com as coisas de Deus, irmãos. A gente tem que parar às vezes, olhar e contemplar, olha que plantinha que Deus fez, olha que coisa mais linda. Nenhum homem consegue fazer isso, porque a única coisa que o homem, ele pode fazer, irmãos, é transformar as coisas. Essa cadeira que você está sentado, um dia estava embaixo da terra, irmãos. Aí eles acharam petróleo e plástico e deu isso aí. Mas ele transformou. Deus não, irmãos, basta uma palavra dele. Ele cria as coisas, irmãos. Aquilo que não existe, ele traz a existência. Como ele faz isso? Eu não sei. Se você quiser saber, se esforça para ir no céu, irmãos. Lá tem as respostas.
Mas nós hoje, a gente só acredita que Deus fez as coisas pelo poder da sua palavra, irmãos. Nós só conseguimos transformar algumas coisas. Aí eu falo assim, às vezes a gente vai em lugares onde há uma construção, eu gosto, né, de obras grandes, e às vezes a gente vai e fala assim, puxa, que coisa linda que o homem fez, né? Mas o homem teve que transformar, teve sacrifício, teve esforço. Deus faz todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz, irmãos. É muito mais poderoso, irmãos. Então, não desligue das coisas do céu. Isso é igreja, irmãos. A igreja tem que estar no centro do seu querer, da sua vontade. Ela é algo que muda a nossa vida, irmãos. Você precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar, cuidar da nossa casa, mas não esqueça da igreja, irmãos. É por isso que a presença de Deus, ela se instaura no meio do povo, no centro do povo, porque as coisas de Deus têm que estar no centro do teu querer. E o que tem que sair para Deus entrar no centro do teu querer? Já parou para pensar nisso? Porque 2 corpos, né, é a lei da física aí, não ocupa o mesmo espaço. Se Deus e a igreja e as coisas de Deus entrar no centro do teu querer, da tua vida, vai ter que sair alguma coisa. O que tem que sair? O seu ego. Vai ter que ir embora, irmãos. Aí não é só assim, a gente fala assim, seja o que Deus quiser, né? Mas às vezes da boca para fora. Porque se Deus fizer alguma coisa que Ele quer na nossa vida e não é o nosso desejo, a gente reclama. Eu queria do meu jeito. Não é do seu jeito, irmãos. A igreja não funciona do seu jeito. É por isso que quando eu vou reunir os líderes aqui, eu falo assim, vamos fazer tal coisa, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu sei que tem o líder torna, não quero mudar, porque é o meu reino. Não é, irmãos. Não é o melhor para mim. Não é o melhor para você, não é o melhor para um líder, para um grupo, é o melhor para a igreja, irmãos. Então se tiver que mudar, muda, irmãos. Para de ser apegado. Tem gente apegado, irmãos, e está apegado na coisa errada. Porque quando você apega na materialidade, você pensa, é meu. É igual criança, já é assim desde novinho. Ele pega um brinquedo, chega uma outra criança para pegar o brinquedo, né? Ele já fica bravo, né? Vocês já viram? Aqui não pode falar o que o moleque falou aqui, irmão. Mas vocês já viram no Facebook essas coisas de rede social aí? Fala assim, quando você mexe na comida da criança rica e na criança pobre, põe lá para você ver. Só que o menino fala um palavrão, o pobre, claro, né? Eles estão assim, dá a impressão que é um lugar, tipo um shopping assim, né? E ele está comendo uma guacamole lá, o menininho rico, bem arrumadinho, todo assim. Então o cara tira lá um pedaço lá e molha lá, ele olha assim e passa. Ele só dá uma olhada torto porque pegou a comida dele. Aí pega a mulher do molequinho, ele já, para isso, seu FDP, tomou. É assim, né? Tem pessoas que reagem exatamente assim. Isso é para você gravar, irmãos. Tudo isso é didático. Porque tem gente, não mexe nisso, isso é meu. Não é nada seu, irmãos. Porque, vocês já viram? Já construíram o caixão com gaveta? Você não vai levar nada, irmãos. Nu viemos e nu vamos voltar, irmãos. Então não adianta, tem certas coisas que você fala assim, eu perdi, já foi, né? É igual emprestar dinheiro, irmãos. Se você sabe que o cara não vai pagar, dá de oferta, irmão. Mas é verdade, irmão. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu lembro que o cara tinha cara na empresa, você sabe quem paga e quem não paga, né? Aí às vezes o cara lá, aqueles caloteiros, chamava de cortijo, cortijo não empresta 10 reais, sei lá, 20 reais. Empresto, tá aqui. Emprestava. Aí vinha o outro, o chefe, o amigo, falava, pô, tu é tonto, cara, você sabe que esse cara não paga. Não, eu dei de oferta para ele. Eu nunca mais cobrava, irmãos. Agora, tem cara que empresta, sabe que o cara não vai pagar, e fica, o cara é caloteiro, não me pagou. Você que é tonto, irmão. É sério. Dá de oferta, irmãos. E Deus restituirá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vá ver como esse cidadão está.
Está numa desgraceira. E vai ver como eu estou, irmãos. Eu como o melhor dessa terra, irmão. Nossa, eu viajei agora. Eu falei para a pastora Cláudia, eu falei assim, a gente estava lá em Portugal, nesses dias. Eu falei assim, olha para você, filha. O Ademirzinho da Caputera trouxe você na Europa. Não falei bem? Paramos lá, Portugal tem uns negócios de café, eles são tudo, é meio pitoresco, né? Aí achei lá o lugar lá, o rei do pastelzinho do Belém. Paramos lá, irmãos. Bati a foto, falei, olha onde você está. Tirei uma foto dela, pô, mostra você, tu parece uma princesa. Irmão, eu nunca imaginei um negócio desse, irmão. Você vai lá no navio, eu não chego a pôr, porque no navio, irmãos, não sei se vocês sabem, tem um negócio que chama Yacht Club. Não vá lá, porque é caro para dedéu. Mas tem, irmão, né? Mas mesmo os pobres lá no navio já é bom, irmão. Então, tem coisas que Deus entrega para a gente, irmãos, que a gente não espera. Mas a gente glorifica a Deus quando está lá no bem bom. Mas quando a gente está passando uma dificuldade, sabe o que a gente faz? A gente agradece a Deus, irmãos. Quando a gente está às vezes passando algumas aflições, e a gente continua olhando para as coisas dos céus, irmãos. A gente sabe que a nossa vida terrena, passageira, a gente vai ter algumas aflições, mas vai ter tantas compensações que vale a pena você deixar a igreja, o Jesus que nós servimos, o nosso Salvador, no centro do nosso querer e no centro da nossa vontade. Vale a pena, irmãos. Para de se preocupar. Ah, pastor, eu tenho minha empresa. Irmãos, faça tudo, faça o seu melhor, né? Faça cursos, pode fazer, irmãos. Pode fazer treinamento, faz, irmãos. Pode fazer treinamento, pode fazer curso, faça o que você fizer, aprimoramento, faça, irmãos. Mas confie no Senhor, irmãos. Não estou dizendo que você não tem que fazer. Faça, mas diga assim, ó, se não, em primeiro lugar é Deus, irmãos. Se Deus não tiver no que você está fazendo, você está perdendo o seu tempo. Pode fazer 50 cursos, irmãos, porque você não vai estar feliz. Aí eu falo assim, não, eu só vou estar feliz quando eu for o CEO dessa empresa. Quem falou isso para você, irmãos? Você pode ser o cara mais simples, né? O Bidu estava aqui hoje à tarde. O Bidu, antes de ter a empresa dele, o comércio dele, ele trabalhava em materiais para construção, era gerente. Ele conta essa história que ele via o funcionário dele mais simples, que era o ajudante geral da limpeza, e ele tinha lá uns 4, 5 filhos, e no sábado as crianças e a esposa dele vinham para eles ir embora junto. No sábado eles iam embora depois do almoço, e ele ficava olhando lá de cima. Ele era o gerente, já ganhava razoavelmente bem. E ele olhava, aquele irmão era crente, falava de Jesus para ele. Falava, Bidu, você precisa ir na igreja. Bidu, você precisa conhecer Jesus. E eles vinham, os meninos, as crianças, abraçavam ele, a mulher, a esposa, e eles iam embora a pé, irmãos, feliz da vida. E ele olhava lá de cima e falava assim, como que pode ser feliz, irmão? Parou para pensar nisso, irmãos? Será que a gente precisa de tantas coisas para ser feliz, irmãos? Não precisa, irmãos. Porque a felicidade está no conforto que vem dos céus. Está aqui Salomão reclamando, irmãos. E está Deus nos falando isso através de Paulo, dizendo que não é bem assim quando eu aprendo a olhar as coisas de outra forma. Quando falaram assim, Paulo, quem que você é? Você é o apóstolo? Não, ele não fala assim, eu sou apóstolo. Eu falei, não, ele fala assim, olha, eu já fui chicoteado 3 vezes, 39 mais 1. Eu também já fui apedrejado. Eu já tive em meio a assaltos, no meio dos salteadores, em naufrágios, em prisões. E ele não fica chorando engano, irmão. Já parou para pensar que quem olha para o céu olha diferente, irmãos? Assim, você não vê Paulo assim, olha, a minha vida cristã foi toda. Então Paulo é mal sucedido, irmão? É mal sucedido, Paulo? Claro que não, irmãos. Mas olha a vida do cara. E ele não fica chorando, irmãos. Então quando você olhar para a vida de um crente, não fica olhando as coisas que ele tem ou a vida que ele leva, irmãos. Porque se ele está com Deus e está no centro da vontade de Deus, Deus está treinando ele sempre para algo maior, irmãos. Deus sempre está preparando o cara para algo maior.
Aprenda isso. Deus está sempre preparando. Se você está em Deus e no propósito dele, Deus está preparando você para algo maior. E o que é algo maior? É sempre fazer a vontade de Deus, irmãos. Nós precisamos trabalhar para a vontade de Deus acontecer na nossa vida. E não adianta, você pode ter muitas vitórias lá fora, mas se a igreja não estiver dentro de você, eu estou dizendo a igreja porque nós somos cristocêntricos, irmãos. O Cristo está no centro da igreja, e através da igreja ele se propaga, e nós somos essa igreja, irmãos. É por isso que eu estou dizendo que a política não vai resolver, mas a igreja vai, irmãos. Se a gente conseguir ganhar essa cidade para Jesus, irmãos, já parou para pensar? Uma cidade, onde tem uma cidade que essa cidade todo mundo é convertido genuinamente, e eu estou falando genuinamente, porque se o cara é convertido genuinamente, ele sai pela manhã, se ele tomar uma fechada, ele não fala um palavrão. É ou não é? E eu já vi uns crentes, irmão, eu paradinho, aí o crente passa na minha frente, brigando com o outro, dando banana pro outro, fazendo alguns gestos que eu não posso fazer aqui, irmão. E eu só olhando, oh, paz, irmão. Já cruzei com o crente, e de longe eu bati o olho, o cara estava fumando. E eu falei, ai meu Deus, eu falei assim, ele vai ficar constrangido, né? E não dá outra, irmãos. Mas eu não tenho nada a ver com a sua vida. Minha obrigação é só pregar, né, irmãos? E o que você vai fazer com a sua vida é você e Deus. Aprenda a olhar para as coisas dos céus. Aprenda a olhar para as coisas que Deus mandou a gente olhar. Esquece as outras coisas, irmãos. Sabe por que muitas vezes a pessoa, ela fica muito, sai na rua, ela fica constrangida, irmãos? Porque ela também repara na vida dos outros. Então ela acha que todo mundo está reparando na vida dela. Eu saio na rua e não estou nem aí, irmão, né? Às vezes eu estou de bermuda, de boné, para a rua, irmãos. Então eu não estou nem aí, irmãos. O que está pensando de mim, o que vai falar de mim. A pastora Cláudia vem falando assim, para, você precisa se arrumar melhor. Eu falo, tá bom do jeito que está. Ela fica brava, irmão. Mas é por quê, irmãos? Porque eu não estou preocupado que as outras pessoas vão pensar de mim, porque eu não vivo para as outras pessoas. Eu aprendi a viver para o Cristo, irmãos. Eu aprendi a viver para o Senhor. Eu estou, olha, no maior esforço que eu tenho, irmãos, eu estou tentando fazer o meu melhor. Às vezes o meu melhor não é suficiente para você, mas é o meu melhor. Eu não quero só passar minha vida e dizer assim, puxa vida, olhar para trás e dizer assim, nossa, eu fiz tudo meia boca, eu parecia o crente pato, irmão. Porque o pato vai nadar, nada mal para caramba. Anda torto e voa abaixo, irmão. É o crente pato, faz tudo meia boca. E eu não quero ser esse. Eu quero ser o crente águia. Não é, irmãos? Tem uns crentes pato que é duro de lidar, né, irmão? Vai andar tudo torto. E o pior não é isso. Vocês já viram o que ele faz enquanto ele anda? Tá nojento. A marcada de território dele é dura, né, irmão? Aonde vai? Andando mal e fazendo totó. Eu não quero ser esse crente, irmão. Então é uma decisão sua. O Senhor está querendo abençoar a tua vida, irmãos. Ele está querendo abençoar onde você colocar suas mãos. Aonde a planta dos pés, os seus pés chegarem, Ele quer te abençoar. Aprenda a dar valor a tudo aquilo que Deus já te deu. Não tem necessidade nenhuma de você se apegar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Irmãos, a gente precisa daquilo que Deus quer entregar na nossa mão. E aí a gente vai ser feliz. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Irmãos, você viu que a palavra de Deus é simples, irmãos, né? As pessoas falam assim, eu não entendo a Bíblia. Eu já vi um monte de crente falando isso, irmãos. Não é chato quando os crentes falam isso, né? Eu não entendo a Bíblia. Mas aí ele pega um joguinho aí do PlayStation 5. É o mais recente? Você não... o PlayStation dá para você falar. O que não pode é do uísque, que você sabia e não quis falar semana passada. Não é? O cara entende inteirinho do jogo. Ele sabe
tem um negócio lá de senha, é senha que fala? Fala, Natan, fala. Para você passar de fase. Tem um negócio lá, segredo. Claro que tem, rapaz. Não me enrola não, rapaz. Tem sim. O código, isso. Até que enfim é uma coisa. Hã? Como é que é? Fala português. Puzzle. É isso aí. Então, irmãos, o cara sabe o código para passar de fase. Não é isso? E tem uns adultos que sabem também, irmão. Não é só molecada, não. Ele sabe o código para passar nessa fase, sabe o código. Ai, mas a Bíblia é difícil de entender, irmão. Não é não? Estou errado, irmão? Ele não sabe a Bíblia, mas começa a cantar aí a música do momento, ele sabe cantar, irmão. E se ele não cantar, o pezinho já... Para de ficar atrelado às coisas desse mundo, irmãos. Você pode até ter algumas coisas, mas a palavra de Deus tem que ser mais forte na sua vida. Isso é ser um crente cristocêntrico, irmãos. A igreja é mais forte, irmãos. É mais forte, é sério isso. A igreja tem que ser mais forte até que o seu trabalho. Ah, pastor, mas ali eu ganho meu sustento. Você ganha o seu sustento, sustenta a sua família, sustenta a sua casa. Só que é o seguinte: se Deus não abençoar, não adianta você ganhar, não adianta você ter. Por quê? Porque você vai ter e vai olhar como Salomão olhou, achando que tudo é vaidade. Agora, quando a bênção da terra vem, acompanhado com a bênção dos céus, é tão maravilhoso, irmãos. É tão bom servir a Deus, que essa noite você possa refletir sobre isso. Feche os teus olhos. Que essa noite você possa refletir em algo dos céus. A gente espera tantas coisas da terra, irmãos. Mantenha-se com os seus olhos fechados, por favor. A gente espera tantas coisas da terra e esquece de esperar nas coisas dos céus. Essa noite eu quero desafiar você a pedir algo dos céus. E talvez você me pergunte assim: pastor, mas o que eu devo pedir? Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus distribui os dons e talentos da forma e da maneira que Ele quer. Mas você precisa buscar. Que os seus dons, os seus talentos, tudo que você tem, ajude a igreja, ajude o evangelho, ajude outras pessoas a chegarem ao Senhor. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Comece a pedir as coisas dos céus, porque isso é a palavra do Senhor Jesus para a igreja. Está lá em Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que essa noite seja a noite em que você vai desejar do fundo do teu coração o novo de Deus. Deixa Deus renovar as suas forças. Elas não serão forças que terminarão amanhã porque era só uma emoção, mas pela fé e pela razão, você e eu vamos vencer todo e qualquer desafio da face desta terra, irmãos. Não importa no desafio que você esteja, se Deus estiver no seu barco, você é mais do que vencedor. A vitória já é certa, irmãos. Deus, eu quero te adorar e bendizer o teu nome nessa noite, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta casa, Pai, pela palavra viva e eficaz. Deus, venha com teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas mais uma vez nesta noite, ó Deus. Noite que o Senhor preparou para estarmos aqui na tua presença, na tua casa, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Deus, há vidas que estão pedindo revelação dos céus, revelação daquilo que eles precisam fazer para ti hoje, nesta noite. Então dê a eles a revelação dos céus, ó Pai. Se revele a vida do meu irmão, se revele a vida da minha irmã, ó Pai. Nós oramos agora e pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Ó Pai, toque a vida do meu irmão. Eu não sei como você entrou nesta casa, mas hoje talvez você tenha entrado aqui doente. Comece a crer que a saúde vindo dos céus está entrando no seu corpo físico agora. Deixa
a saúde vinda dos céus entrar no seu corpo físico, para que a doença, a enfermidade possa ser retirada do seu corpo físico. Deixa Deus curar o seu espírito. Quantas pessoas ainda estão atreladas e presas no seu passado, naquilo que viveram, foram injustiçadas, foram enganadas e ainda continuam sofrendo. Deus cura essas feridas, cura a ferida na alma, cura a ferida no espírito. Hoje é tempo de cura e de libertação da tua alma e do teu espírito nessa noite. Deixa Deus curar a sua alma e o seu espírito nesta noite. Deus, em nome de Jesus eu oro em favor do meu irmão, em nome de Jesus eu oro em favor da minha irmã nesta noite, no nome de Jesus, ó Pai. Vem com teu poder e a tua graça e a tua unção e faça diferença sobre as nossas vidas. Te adoramos, Jesus.